Um fato é que o Brasil possui uma extensa trajetória de violência. Isso é algo que não podemos negar. E ao longo dos anos, o país foi palco de diversos crimes brutais cometidos por assassinos em série que aterrorizaram toda a população. E um dos casos mais emblemáticos é o de Pedro Rodrigues Filho, conhecido popularmente como Pedrinho Matador. Pedro foi um serial killer que confessou ter matado mais de 100 pessoas, sendo considerado o maior assassino em série do Brasil. E neste vídeo vamos contar a história de Pedrinho Matador, desde sua infância marcada pela violência até sua morte, que ocorreu em 2023. Então já curte esse vídeo, nos segue e ative o sininho para não perder os próximos casos. Pedro Rodrigues Filho, nascido em 1954 em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, teve uma infância marcada por dificuldades e um ambiente familiar conturbado. Seu pai era conhecido por ser abusivo, o que significa que Pedro cresceu em um lar onde a violência era uma presença marcante. Além do pai abusivo, a mãe de Pedro estava ausente, o que pode ter agravado ainda mais sua situação. A falta de apoio e carinho materno pode ter contribuído para o desenvolvimento de traumas e problemas emocionais em sua infância. A combinação de um pai violento e uma mãe ausente provavelmente moldou sua personalidade de maneira negativa e pode ter desempenhado um papel significativo na formação de seu caráter e comportamento posterior. Em entrevista, Pedro afirmou ter sentido o desejo de matar pela primeira vez aos 13 anos, quando empurrou um primo mais velho em uma prensa de moer cana durante uma briga. Por sorte, o primo sobreviveu. Pedro, ainda na sua infância, teve 2 fugas. A primeira aos 9 anos, quando fugiu de casa buscando refúgio com seus padrinhos na mesma cidade, e posteriormente teve uma nova fuga, dessa vez para São Paulo. E em São Paulo ele se envolveu em roubos no centro e na zona leste da cidade, e ao completar apenas 11 anos, ele cometeu seu primeiro assassinato, tirando a vida de Jorge Galvão, um traficante de Itaquera. Mas não foi apenas Jorge seu alvo. O irmão e o cunhado de Galvão também foram vítimas de Pedro. A violência que começou tão cedo logo se transformou em uma série de assassinatos. Aos 14 anos, Pedro matou o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, em frente à prefeitura, utilizando uma espingarda do seu avô. O ataque, segundo ele, foi devido à demissão do seu pai, que na época era um guarda escolar acusado de roubo de merenda. Pedro também matou o vigia, a quem acreditava ser o verdadeiro ladrão. Depois dos crimes em Alfenas, Pedro fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a cometer roubos em bocas de fumo e matar traficantes. Lá ele conheceu Botinha, que era viúva de um líder do narcotráfico, e eles passaram a viver juntos. Assumindo as atividades ilegais do ex-marido de Botinha, Pedro se viu obrigado a eliminar alguns rivais, matando 3 deles. Porém, sua vida não seria tranquila, já que Botinha acabou sendo morta pela polícia e Pedro continuou no mundo do crime, até montar o seu próprio negócio. A vida de Pedro foi repleta de violência e tragédia, e ele estava longe de terminar sua saga criminosa. Ele se envolveu com Maria Aparecida Olímpia, por quem estava apaixonado e que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Ao encontrar Maria morta a tiros, Pedro embarcou em uma busca por vingança, torturando e matando várias pessoas para descobrir quem havia planejado o crime. Quando descobriu que o suspeito era um traficante rival, ele invadiu uma festa de casamento com 4 amigos, matando não apenas o assassino de Maria, mas outras 6 pessoas, além de deixar 16 feridos. Nessa época, Pedro ainda não havia atingido a maior idade. O homicídio do pai é um capítulo particularmente sombrio em sua já perturbada história de vida. Aos 20 anos, enquanto ambos cumpriam pena na prisão, Pedrinho soube que seu pai havia assassinado a sua mãe com 21 golpes de facão. O impacto de descobrir que seu pai havia sido responsável pela morte de sua mãe desencadeou nele uma fúria incontrolável. Em entrevista ao jornalista Marcelo Rezende em um programa de TV, Pedrinho explicou friamente: "Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22. A brutalidade da declaração é um testemunho da sede de vingança que o consumiu naquele momento. Ele detalhou ainda que, de acordo com algumas pessoas, ele teria comido o coração de seu pai após o assassinato. No entanto, ele negou isso, afirmando: "Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança, não é?"
Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora. A escolha da peixeira em vez de um revólver para cometer o assassinato de seu pai é igualmente perturbadora. Ele explicou que tinha um revólver preso na cintura, mas optou pela peixeira. Quando questionado por Marcelo sobre como ele conseguiu o revólver, Pedrinho revelou uma trama ainda mais sinistra. Ele afirmou que havia prendido um policial em uma cela e tomado a arma dele. Pedro passou boa parte da sua vida adulta atrás das grades, onde sua confiança de assassino impiedoso só crescia. Sua vida na prisão foi repleta de violência e assassinatos. Logo após sua prisão definitiva em 24 de maio de 1973, durante uma transferência para outro presídio, ele cometeu mais um assassinato. Seu companheiro de viagem naquele momento, também condenado, estava algemado, tornando o ato ainda mais aterrorizante. Pedrinho matou o homem condenado por estupro, uma ação que parece ecoar sua crença de que estava fazendo justiça, eliminando pessoas que não prestavam. Sua passagem pela penitenciária de Araraquara não foi menos brutal. Foi acusado pelo juiz de ter sido um dos fundadores da suposta organização criminosa Serpentes Negras. Em 1985, durante uma rebelião, Pedrinho participou da morte de 4 detentos, demonstrando mais uma vez sua propensão para violência letal. Posteriormente, ele foi transferido para a casa de custódia de Taubaté, que foi considerada, na época, o presídio mais seguro do estado. No entanto, em 1986, durante uma briga na casa de custódia, ele quase assassinou Osmani Ramos, acrescentando mais um ato violento à sua lista impressionante de crimes na prisão. Em 2003, surgiu a possibilidade de sua libertação, pois a lei brasileira proibia que alguém passasse mais de 30 anos na prisão, conforme estipulado no artigo 75 do Código Penal de 1940, embora tenha sido alterado para 40 anos em 2019. No entanto, devido aos numerosos crimes cometidos dentro do presídio, que aumentaram sua pena por quase 400 anos, sua permanência na prisão foi prorrogada até 2007. A história de Pedro apresentava reviravoltas surpreendentes em sua vida após passar décadas na prisão. Após 34 anos atrás das grades, Pedrinho foi finalmente libertado no dia 24 de abril de 2007. Durante sua reclusão, informações da inteligência da Força Nacional de Segurança indicaram que ele havia se mudado para o Nordeste do Brasil, mais precisamente para Fortaleza, no Ceará. Sua divulgação gerou uma mistura de curiosidade e preocupação, dada a sua história de violência. No entanto, a liberdade de Pedrinho Matador não durou muito tempo. Em 15 de setembro de 2011, a imprensa catarinense relatou que ele havia sido preso em uma casa na zona rural de Camboriú, onde estava trabalhando como caseiro. Segundo o telejornal RBS Notícias, ele teria que cumprir pena de 8 anos por crimes de motivos e cárcere privado, crimes estes cometidos quando ele estava ainda detido em São Paulo. A segunda libertação de Pedrinho aconteceu em 2018, após ele ter passado um total de 42 anos na prisão. Dessa vez, sua história tomou um boato inesperado. Ele afirmou ter se convertido ao cristianismo e expressou arrependimento por seus crimes passados. Nesse período, ele também começou a criar conteúdo no YouTube e acompanhou a gravação de documentários sobre a sua vida. Andréia dos Santos, atriz e assistente de produção, descreveu sua personalidade em transformação, referindo-se a ele como uma criança querendo voltar a viver. Pedro, em uma entrevista à Folha de São Paulo em 2018, disse: "O crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos, não as raízes. É como o diabo, dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e quando querem sair, já é tarde demais." No dia 5 de março de 2023, um acontecimento encerrou por vez o capítulo na vida de Pedro. Aos 68 anos, após décadas de crimes e prisões, Pedrinho encontrou seu fim de maneira violenta e sangrenta em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, no bairro Jardim Ponte Grande, em frente à residência da sua irmã. O assassinato de Pedrinho pôs fim a uma das histórias criminais mais infames do Brasil. Sua vida foi marcada por uma série de assassinatos cruzados
e uma vida no mundo do crime que durou décadas. O próprio Pedrinho havia sido condenado a centenas de anos de prisão, mas sua morte é que pôs fim a qualquer chance de redenção ou de continuar seu legado de violência. Ilana Casoy, uma renomada especialista brasileira em criminologia, lançou luz sobre a complexa psicologia de Pedrinho Matador. De acordo com Casoy, ele não pode ser rotulado como um justiceiro, mas sim como um vingador, cujas vítimas foram escolhidas por ele de acordo com seus próprios ganhos, transferindo aqueles que ele considerou como os piores elementos da sociedade. Essa motivação, embora possa parecer uma forma distorcida de justiça, reflete a visão deturpada de Pedrinho sobre a sociedade. Casoy relatou que, no Brasil, apenas cerca de 10% dos homicídios são resolvidos, o que contribui para a criação de um ambiente onde a justiça muitas vezes não prevalece. Além disso, Ilana revelou o fascínio que Pedrinho Matador exercia sobre as pessoas. Isso pode ser atribuído a uma visão distorcida da sociedade, onde a figura do crime, especialmente de um tão notório como Pedrinho, é romantizada e até admirada por alguns. Essa é uma reflexão preocupante sobre a cultura que pode surgir em torno dos crimes famosos. E assim, eu finalizo mais um caso por aqui. Até a próxima!